Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o desfile militar da China, né? Vocês sabem, teve um grande encontro lá na China, o Grupo de Xangai de Cooperação Econômica, tava o Putin lá, tava o Erdogan, tava a galera toda, Narendra Modi, cara, o Narendra Modi da Índia, que é inimigo da China, tava todo mundo lá na China para lustrar o saquinho do Xi Jinping. E, lógico, para dar uma indireta para o Trump. Tentaram dar umas indiretas para o Trump que foram até meio direta. Olha isso aqui, o Putin aqui no carro com o Narendra Modi e aí uma revista, né, a The Economist, falando que não, porque como ganhar na geopolítica, tipo, o Trump não sabe o que fazer na geopolítica, tá fazendo lambança e coisa e tal. E eu avisei, o Trump come esse tipo de blefe no café da manhã, meu amigo. O cara tem um monte de defeitos. Eu não gosto muito do Trump, não, tá? Eu critico o Trump pra caramba aqui. Mas no final das contas, esse cara, ele come blefe desse tamanho no café da manhã, porra. E foi isso que aconteceu. Olha a resposta que ele deu aqui para a China e para a Rússia e para a Índia, e esse pessoal devia ficar preocupado. Vamos falar sobre isso daqui. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu que trouxe aqui para falar para vocês, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Lembrando que lá no canal Mundo em Revolução, que é o meu outro canal, eu falo sobre essas guerras todas, a guerra da Ucrânia, a guerra de Israel, a guerra da Venezuela, todas elas que estão acontecendo agora. Diariamente tem boletim sobre cada uma dessas guerras lá. Eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição desse vídeo, caso você queira conhecer o meu trabalho por lá. Eu recomendo muito que você acompanhe isso, né? Mas é lógico, o que está acontecendo lá é muito fácil de ver. É mais ou menos a mesma coisa que o Lula está fazendo aqui no Brasil. Não gritando soberania, soberania, não, que vamos bater nos Estados Unidos e coisa e tal. E essa estratégia da China, da Rússia, da Índia, do Brasil, é baseada numa visão de que os Estados Unidos sempre precisou, ou sempre preferiu, ao longo dos últimos anos, manter a postura de que não vou comprar briga não, fazer comércio é melhor do que fazer briga. O que é verdade, fazer comércio é melhor do que fazer briga e dá mais dinheiro para todo mundo e coisa e tal. O problema é que o Trump subverteu essa lógica. O Trump não está tão interessado assim em fazer comércio, ele quer fazer briga. E aí, quando o pessoal começou a fazer essas brincadeirinhas aqui, ó, de, né, mostrar, olha só, vamos brigar com o Trump, né? E eu falo isso porque a gente aqui tá ferrado também, tá? Tudo bem que o Lula não estava nesse grupo lá do SCO. O SCO é mais a questão da Ásia, né? Então estava a Turquia do Erdogan, estava a Índia do Narendra Modi, estava a China do Xi Jinping, evidentemente, estava a Coreia do Norte, estava um monte de gente lá, tinha um monte de países. Tinha também a Armênia, Azerbaijão, tinha um monte de países lá na China, né? Mas o recado era claro, não, porque vamos organizar uma nova ordem mundial. Olha só, eu não estou falando que isso foi subentendido, não. Eles falaram isso abertamente. Vamos estabelecer a nova ordem mundial. Eles querem fazer uma nova ONU, porque a ONU não funciona. E, de novo, nesse ponto eu concordo, a ONU não serve para nada, né? Mas uma nova ONU feita na China também não vai servir para nada. Então, meio que não faz diferença, né? De acordo com Xi Jinping, a Rússia e a China merecem o principal crédito pela vitória na Segunda Guerra Mundial, não os Estados Unidos e a Alemanha. Para dizer que a liderança mundial era dele, eles começam a mudar a história. Então, e pior, estão acusando o Ocidente de mudar a história. Todo mundo sabe que a Rússia estava perdendo o fronte ocidental com a invasão ali em Stalingrado, né? Por muito pouco não perdeu totalmente a Segunda Guerra Mundial, justamente porque os americanos mandaram comida, mandaram armas, mandaram munição, mandaram logística para os russos, o que permitiu a Operação Uranus, que acabou revertendo todo o conteúdo da guerra, né? Também na China, os americanos ajudaram a combater o Japão. Se não fosse a briga dos americanos com o Japão, a China estaria invadida até hoje pelo Japão, né? Então, quem está fazendo revisionismo é a China. Aí olha só o que o Trump responde aqui, ó. A grande questão que deveria ser respondida pelo presidente Xi Jinping seria se ele vai mencionar a quantidade enorme de apoio e sangue que os Estados Unidos da América deram à China para garantir a liberdade deles por um inimigo muito não amigo, né? Um inimigo muito
não amistoso. Está falando do Japão nesse caso, né? Muitos americanos morreram na China nessa busca por vitória e glória. Eu espero que eles sejam honrados e lembrados por sua bravura e sacrifício. Que o presidente Xi e a maravilhosa população da China tenham um grande dia de celebração, né? Então, teve lá o desfile da China, tá aqui, tem um desfile da China aqui, o Xi Jinping saindo no carrinho dele, e um monte de coisas militares e coisa e tal, um monte de tanque, enfim, né? Agora, olha só, por favor, me dê os grandes cumprimentos, afetuosos cumprimentos ao Vladimir Putin e ao Kim Jong-un, enquanto vocês conspiram contra os Estados Unidos da América. Rapaz, o Trump tá puto, meu amigo. Eu falei para vocês, o Trump é o tipo do cara que, de novo, o Putin fez ele de capacho, né? Limpou os pés nas costas do Trump o quanto quis. Mas agora o Trump tá puto, meu amigo. E o Trump puto, isso vai ficar ruim para os Estados Unidos. E é o que eu falo para vocês. No final das contas, essa estratégia de pagar para ver o blefe, né, de mostrar, de elevar a coisa, dobrar a aposta, como costuma fazer o Alexandre de Moraes, como está fazendo a China, como está fazendo o Putin e coisa e tal, é uma estratégia boa, se o outro lado vai desistir, né? O problema é que se o outro lado não desistir, vai chegar no showdown, né? O showdown é cada um mostra as suas cartas aí, vamos ver quem tem as cartas melhores. E ninguém tem dúvida que os Estados Unidos têm as cartas melhores nessa história. Não, não tenho dúvida nenhuma. Eu concordo com a visão do pessoal de que os Estados Unidos sempre preferiu o diálogo ao confronto, porque isso dá mais dinheiro. E é uma decisão muito boa, no final das contas. Mas a verdade é a seguinte, se o Trump escolher o confronto, vai ser ruim para os Estados Unidos, vai perder dinheiro os Estados Unidos. Mas a China vai perder muito mais. A verdade é essa. Isso se aplica para a China, para a Rússia, para a Índia, para o Brasil, para a Armênia, para o Azerbaijão, para qualquer país que esteja planejando esse tipo de coisa. E digo mais, se aplica também para os Estados Unidos contra todos esses países juntos, por um motivo muito simples. A tecnologia principal, a maior tecnologia que a gente tem hoje é americana. E por mais que a China seja muito boa em copiar a tecnologia, em seguir a tecnologia, não lidera ainda não. Os Estados Unidos é quem lideram. E esse é um fator crucial nessa história. A economia chinesa parece muito forte, mas não é tão forte assim. É igual o exército chinês. O exército chinês aqui parece bacana. Olha só quantos caminhõezinhos aqui, lançadores de mísseis, olha só que coisa fantástica, né? Um monte de tanque, olha só. Sabe há quanto tempo que o exército chinês não participa de uma guerra? Desde 59, né? Foi 60 e pouco. Quando é que foi a guerra do Vietnã? A China fez uma guerra no Vietnã. Depois disso, a China perdeu para o Vietnã. A China tentou invadir o Vietnã, não conseguiu. E depois disso nunca mais teve guerra na China. A China tentou invadir Taiwan várias vezes logo depois da independência de Taiwan e não conseguiu. E quando eu falo a China invadir Taiwan, eu não estou falando chegar na ilha de Taiwan não, tá? Eu estou falando isso aqui, olha só, tá vendo essa ilhazinha aqui, ó? Essa ilha aqui, ó. Essa ilhazinha aqui, ó, isso aqui é Taiwan, tá? Essa ilha aqui é de Taiwan. Fica aqui do ladinho da China, aqui, tá vendo? Isso aqui, ó. A China tentou invadir 4 vezes essa ilha aqui nos anos 50 e não conseguiu. Não conseguiu. Taiwan bateu a China todas as vezes. A China faz décadas que não participa de uma guerra e as últimas que participou perdeu. Não sei, pode ser que o exército chinês seja realmente muito bom, seja muito fantástico e consiga fazer muitas coisas e coisa e tal. Desfile eles sabem fazer muito bem. Agora eu vou contar um segredo para você, fazer desfile e fazer guerra são coisas totalmente diferentes. Ter um monte de tanque que funciona para fazer parada militar é uma coisa, ter tanque que funciona na prática é outra. Olha o que o Putin descobriu no final das contas. Então eu tô achando que o pessoal da China está se ferrando nessa história e vai se ferrar e vai arrastar junto a Rússia, vai arrastar junto a Índia e vai arrastar junto o Brasil se realmente ficar nesse negócio, né? Aí tem o pessoal sempre briga com isso aqui, ó, isso aqui, ó. A China mostrou a capacidade nuclear dela, olha só, tem bombas nucleares e coisa e tal. Bombas nucleares que nunca vão ser usadas. Porque todo mundo sabe que bomba nuclear é o fim do mundo, não vai sair de nada disso daqui. É por esse motivo que a Rússia não vai usar, a China não vai usar também, ninguém vai usar. É uma inutilidade completa esse tipo de coisa. Então, no final das contas, esse
essa coragem toda da China, essa tentativa de brigar com o Trump e coisa e tal, isso vai acabar mal para eles. E pior, quem estiver junto com eles também, inclusive o Brasil. E a verdade é a seguinte, né? É sempre meio ridículo esse negócio de ficar fazendo desfile militar, né? Tá provando o quê para quem, meu amigo? Ah, que você tem tanque que consegue andar no asfalto? Esses tanques andam na lama? Eu não sei se andam na lama, pô. Cadê? Isso aqui é asfalto, pô. Anda no asfalto, até meu carro anda. Ou seja, esse negócio aqui é uma besteira danada que não quer dizer absolutamente nada. Sempre achei meio ridículo isso. Aliás, critiquei o próprio Trump, quando o Trump fez um desfile militar lá em Washington. Falaram que era para comemorar não sei quantos anos do exército americano e coisa e tal. Não, bacana, beleza. De novo, continuo achando ridículo esse negócio de desfile militar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.